quem chegou depois. Aldeia Satélite, como disse, é um espaço mantido pelo Ato Real, Ansul e Alucinógeno Dramático, 3 grupos de teatro que aqui mantém esse espaço no peito, na raça, com fé e muita perspectiva de resistência e muita cachaça, principalmente, né? Porque sem, como diz o nosso querido Rafael Carnevale, a poesia e a arte com o álcool fazem um casamento perfeito, não é? Agora, neste momento, eu vou ter a honra de chamar aqui ao palco uma pessoa. Ser atento para ser grande para ser simples para ser intenso para ser profundo para viver querendo. Com esses versos eu apresento aqui a Cândida Almeida, que é uma mineira, né, radicada aqui em São Paulo, professora universitária, formada em comunicação e semiótica, especialista em semiótica persiana, graduada em jornalismo pela PUC Minas e atua como professora universitária, como disse, além de ser designer e diretora audiovisual. Gerentou dezenas de projetos e videodocumentários, videoartes, arrisca-se, artista em diversas linguagens e suportes, e para quem já teve a oportunidade de conversar com ela, uma figura extraordinária, com um coração e uma energia, essa energia mineira que é maravilhosa, desse pessoal de lá que gosta de fazer amizade, de conversar, de abraçar. Então, sem mais delongas, venham ser abraçados pela poesia de Cândida Almeida. O palco é seu! Vou querer uma cerveja para continuar conversando. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeira coisa, eu queria agradecer, assim, é uma enorme satisfação para mim compartilhar esse espaço, compartilhar as palavras. Estou muito grata mesmo, muito feliz em estar aqui, conhecer todos vocês, conhecer essa célula de resistência em forma de arte, que eu acho que é a principal linguagem que a gente conseguir tocar o humano, tocar o sensível, tocar as pessoas. E se há um lugar que a gente consegue transformar, eu como professora, como artista, poeta, eu não tenho dúvidas que a arte, que é o sensível, o principal caminho para a gente transformar e se formar como ser humano, como sociedade. Então, tá aqui no lugar de vocês, que eu vou chamar de meu também, porque eu falei com o Claudemir e eu estou me sentindo em casa aqui. Porque quando a gente está rodeado de energias maravilhosas, de pessoas que sorriem, né, antes de desconfiarem, é uma gratidão para mim inenarrável. Então, Claudemir, muito obrigada. Ivan, muito obrigada. Vida longa, vida próspera, de resistência, afim com a arte. Eu queria começar, eu acho, o livro, o Quando Fronteira, ele vai falar por si. Algumas pessoas já puderam ter contato com o livro aqui e vão ter, sei lá, nas cabeceiras, ou no seu tempo. Mas eu queria primeiro falar da importância desse espaço aqui. Conhecer a Aldeia Satélite, conhecer esse projeto, para mim é de uma alegria, de esperança, assim, de saber que tem pessoas investindo, não o dinheiro, mas investindo a vida, investindo os dias, investindo a fé na arte, no fazer. E mais do que na arte em si, a gente não investe na arte, a gente investe nos encontros que a arte promove, né? Porque a arte, ela traz reflexões, ela toca, ela movimenta a gente pelo interior, pelo exterior, ela provoca reflexões, ela é a grande filosofia que a gente tem nos nossos dias, né? Porque a arte é a filosofia do pensamento sensível. Eu sou
venho da academia, tive uma trajetória muito grande na semiótica, na filosofia, na história da arte, enfim. Mas eu sou muito do campo prático, de trabalhar com as linguagens. Porque cada lugar, cada forma que você tem de tentar resistir, de tentar querer falar, de colocar suas provocações num lugar, talvez ela precise de formas diferentes. Então eu estou tentando sempre me renovar, seja na música, nas artes visuais, nas artes plásticas, no teatro, que foi onde eu comecei a minha aventura artística, no audiovisual, no áudio, no gesto, no olhar, na palavra, no toque, no silêncio. Então, e tudo isso é arte, tudo pode ser arte. Desde que eu lancei esse livro, e eu preciso falar assim, que eu acho que é um lugar muito importante, esse livro ele teve um apoio da Prefeitura de São Paulo, Fomento, no ano passado, Fomento 2018, para novos escritores. Foram 10 selecionados. Foi o primeiro edital de livros para estreantes da cidade de São Paulo, financiado pelo Fomento, programa da Prefeitura. Em 2019, o Fomento não existiu. O Fomento acabou. Apenas 10 pessoas puderam contar com um aporte mínimo do Estado, né? No caso da Prefeitura, mas falando do Estado de uma maneira geral, a lógica do Estado. E isso, para mim, me abre a minha fala. Não me sinto nem um pouco privilegiada. Eu sinto que isso é o mínimo que um Estado pode fazer. Ao mínimo. Quantas poetas, principalmente poetas, eu conheci essa noite, né, que precisam de um mínimo para poder fazer com que a sua poesia, com a sua arte, reverbere. Esse espaço precisa de um Estado olhando. A gente precisa. O Estado quer economizar? Não. A máquina do Estado tem muito dinheiro. O Estado quer calar. Cada um de nós. Quer calar as palavras, quer calar os gestos, quer calar as performances, quer calar todos os espaços. Estamos sendo calados todos os dias. Eu sou da área da educação, como professora e artista. E essas duas áreas estão sendo plenamente sufocadas, dia após dia. E eu não preciso relatar, não preciso dar exemplos, que as notícias estão aí, eu tenho certeza que todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas o mais importante disso tudo é quando a gente encontra quem, sufocado, consegue falar. Né? E esse é um lugar, esse é um encontro, vocês que estão aqui para falar. Né? Mesmo que seja só a escuta. A escuta é uma fala, porque é um alimento daquilo que a gente fala pra gente mesmo, daquilo que a gente vai conversando. Então, mais do que falar do livro, eu queria falar da importância de manter esse espaço de encontro, esse espaço de diálogo vivo, como espaço de resistência. E por isso que eu sou grata, porque aqui a gente tem fala, né? A gente pode falar um pouco. Eu vou deixar bem à vontade vocês, se vocês quiserem me interromper, falar um pouco, perguntar, questionar. Não vou tentar muito falar da minha trajetória, embora esse livro ele converse exatamente com a minha vida, porque são 20 anos de poesia que ficou, às vezes, exposta, às vezes guardada, que foi difícil. Eu estava até conversando com a Inês, assim, é difícil a gente acreditar que a gente merece ser publicado. Existe uma grande questão para mim, que é o seguinte: todos somos poetas. Todo mundo que está aqui é poeta de algum modo. Nem todo mundo aqui talvez tenha sido publicado. Nem todo mundo que está aqui seja da literatura ou se coloque como escritor. Essa é a grande diferença entre o poeta e o escritor. Ninguém precisa ser... Nenhum poeta precisa ser escritor, porque a poesia está na gente. Né? A poesia é o que a gente faz todo dia com o que a gente sente.
E como que a gente representa isso corporalmente, nos nossos sentidos, no que a gente escreve, no que a gente vê, como a gente comunica com o mundo. E é muito importante que a gente pense que o que a gente faz, como a gente traduz os nossos sentimentos, os nossos sentidos, as nossas percepções de mundo, que isso transforma em poesia. O grande pulo tá quando você resolve publicar um livro, e aí todo mundo aqui, todas que eu conversei, todos que publicaram seus livros, sabem que é um grande pulo, que a gente até se sente meio, agora eu vou publicar. Será que eu mereço isso? Será que o mundo merece isso? E é claro, todos merecemos. A grande diferença é, eu quero ser escritor ou não? Poeta eu já sou. Então eu vou partir do pressuposto aqui que todo mundo é poeta. Está todo mundo aqui disposto ao sensível da arte, todo mundo é poeta. O livro Quando Fronteira, que é esse livro que eu estou lançando, vou falar um pouco dele. Eu sou designer também, embora seja jornalista de formação. Ele foi um livro que eu projetei, pensei na minha vida em realizar um dia. E foi meio sem querer que ele aconteceu. Foi quando uma amiga me mandou um edital, falou, tá rolando esse edital na prefeitura, se inscreve. Eu falei, eu não, Juliana, não vou me inscrever, imagina. Cândida, você precisa se inscrever. Eu falei, não vou ganhar esse edital, não tem nada a ver, não sei o quê, acho que não é. Falei, Cândida, reúna suas poesias. E eu me inscrevi. E aí eu consegui, eu tenho um trânsito na academia, então sei montar projeto e tal. Aí eu peguei o projeto e falei, bom, agora o livro vai sair. Então foi um processo, foram exatamente 9 meses. Foi uma gestação de 9 meses me preparando para lançar esse livro. E como designer, eu quis fotografias e os poemas visuais que tem aqui. Porque é um livro que vai trabalhar com os versos, mas vai trabalhar com os sentidos da visualidade. Não sei quem conhece que é a semiótica, que é a minha ciência que eu estudo há muitos anos, há 20 anos. E assim, a semiótica ela vai trabalhar com os sentidos, com os significados, esse jogo do que significa pra gente, o que eu sinto significa. E é claro que não é uma pergunta direta. Então eu fui procurando trazer para essa poesia esse indireto. Muitas vezes os versos são curtos, como o poema que o Ivan leu, o Pessoa, que é uma homenagem ao Fernando Pessoa, né? Ser atento para ser grande para ser simples, enfim. Mas uma tentativa de condensar muito querer, assim, uma fala, uma potência de fala. Mas não sou eu que vou dar isso, né? Eu acho que é cada um de vocês, porque a poesia também não é minha mais, né? Ele está aqui, ele é de cada uma de vocês. Nada da arte é de quem faz, não é do artista, né? O artista sem quem está ali para experimentar a arte, experienciar a arte, não é nada nem ninguém. A arte não é a obra. A arte é algo que acontece, a poesia acontece, e ela só vai acontecer se ela tiver olhos e ouvidos. E fizer sentido. Então, essa poesia é de vocês. E aí eu estou muito feliz de estar aqui trocando com vocês, né, cúmplices da arte, da poesia, nesse dia de hoje. Vou tomar um gole de cerveja. Eu, como mineira, né, mineiros geralmente têm esse hábito. Eu costumo falar que a gente não é criado, a gente é curtido, né, em tonéis. O livro Quando Fronteira, ele vai pensar a ideia da fronteira, não uma fronteira física, mas uma fronteira do tempo, né? Os tempos que são fronteiras, tempos sem bordas, né? Contornos imprecisos, trânsitos, passagens. É disso que esse livro vai tratar, das passagens. E tem uma relação muito profunda com o tempo. Quem for ler a orelha do livro vai ver que a pessoa que fez a orelha, que é um poeta, que é o Heitor de Melo Ferraz, ele sacou muito bem essa história do tempo, né? Uma ode ao tempo. Tanto é que a dedicatória do livro, que é quase um poema, que é muito difícil fazer dedicatória, né? Você quer fazer dedicatória para todo mundo, mas a dedicatória foi para o tempo, que é o tempo em todas as suas formas e performances. Só ele é capaz de dizer por mim os mais queridos seres que atravessaram seus quandos
e suas fronteiras comigo. Hoje eu atravesso um quando e uma fronteira com todos vocês. Então esse livro também é dedicado a esse momento, né? A essa passagem que a gente vive aqui hoje. Eu vou ler alguns poemas explicando um pouco dos movimentos. Eu não gosto de chamar de capítulo, porque capítulo é uma coisa que começa e se encerra. E eu chamo de movimentos na fronteira. Os quatro grandes potências, os núcleos que estão nesse livro, são 4 movimentos na fronteira. Que é o Como Tocar o Entorno, que vai tratar de coisas mais filosóficas, psicológicas, questões sociais, enfim, tudo que nos rodeia enquanto humanos, né? Tudo que propulsiona a gente. O Cacos Colados, que é o segundo movimento, ele vai tratar de uma relação muito metalinguística com a música, com a própria poesia, com a literatura, com as artes em geral. Então vai falar do próprio exercício artístico e desse lugar inquieto que é pensar e escrever e produzir e falar, enfim. O terceiro movimento... Dilma. Sempre rouba o show. Mas ela pode. O terceiro movimento, eu falo que é uma dedicação a Minas Gerais. Chama C, que é um lugar da essência. Né? A própria escolha da palavra, ele chamava Sobrevoos no Quintal. E aí, em conversa com a minha editora, que editou o livro, ela falou que a gente não tá bom. Eu falei assim, nossa, mas eu acho tão lindo esse nome, Sobrevoos no Quintal. Acho tão poético. Ela, não, Cândida, mas não é esse livro. Não é esse nome. Eu falei, tá. E aí a gente chegou no C, que é a essência, né? E é uma palavra mínima, e que é o ser, é o C. E aí eu fico muito feliz que o Ivan tenha lido justamente o Pessoa, que é o poema que traz o C, a essência do capítulo. Então essa ode à simplicidade, à essência que a gente tem em nós, no mundo e na natureza. O quarto e último capítulo, que é o de Peito Aberto, é onde eu escancaro. O feminino é escancarado, num lugar muito sensível. O que é o ser mulher hoje, na sua essência, e a relação entre mulheres. Então esse é o de Peito Aberto, que está num lugar ali já para o final da história. Embora a poesia a gente possa ler completamente, né, cada dia uma poesia, eu brinco, quem não tem tempo de ler a poesia, põe no banheiro, que quando estiver lá, né, precisando de um tempinho, lê um poema. Mas esse livro ele tem uma narrativa. Não precisa se prender à narrativa, mas ele tem uma narrativa, ele tem algo que se conte pelos poemas. Eu não quero me alongar, porque eu sei que tem música para tocar e música é muito mais legal. Mas eu queria... Tá muito bom. Ah, que bom, obrigada. Mas eu tô... Ai, que bom! Porque eu sempre fico achando que eu tô over já. Tipo, eu já falei muito. O professor não tem, né? Não trava a língua. Mas, enfim... vou tentar, então, pensar num tempo que seja um tempo de sensibilidade, um tempo de reflexão, que eu também estou ávida pela música. Vou ler alguns poemas, e se alguém quiser comentar, perguntar, eu acho que esse aqui é uma roda, é um espaço aberto, é uma conversa, uma grande conversa. O primeiro poema do livro chama Predicado. Ele é um poema visual. Todos os primeiros poemas de cada movimento são visuais. E tem vários outros poemas visuais, eu vou falar de algum deles. Mas para mim é muito importante. Acho que nem todo mundo... ninguém precisa ter religião. Mas a gente tem crenças. A gente acredita. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que está vivo, né? Porque nem isso a gente tem certeza. O primeiro poema começa... A morte é uma vírgula. Não existe ponto final. Seja lá, coloque essa vírgula e construa o seu próprio predicado, aonde você quiser. Se a gente vai continuar pelas nossas artes, se a gente vai continuar como um espírito que sobrevoa, um espírito que reencarna, uma casinha no céu, não importa. O importa é que a gente continua. A morte é só uma vírgula.
no nosso caminho. Tem uma questão que é o tempo, né? E eu quero falar um pouco do tempo. Esse poema, ele deve ter uns 18 anos, não tenho certeza do tempo dele. Ele chama Costumás. Quem está com o livro aí está na página 14. Vivo no tempo para correr. Passo lento, mas largo. Curto, mas rápido. Vivo à beira do buraco e caio. Nem tão fundo eu escapo. Se me afogo, sobrevivo, recomeço novo abrigo. Processo metamórfico e ou ressaca de formol. Esse poema, Processo metamórfico e ou ressaca de formol, que é o grande lance dele, é o seguinte: a gente precisa se transmutar no tempo. O tempo chama a gente para correr o tempo inteiro. Ou a gente dá passo largo num caminho lento, ou a gente vai passos curtos mais rapidamente. A gente está o tempo inteiro nessa relação doida com o tempo. A gente precisa transformar. E quem fica parado, quem engessa, quem não se propõe à transformação, está num tonel de formol. Essa é a imagem mental. E aí, pra mim, é isso, essa ressaca de formol. Tipo, a gente já tomou formol demais, assim, né? Tá na hora da ressaca e da gente se reinventar nesse tempo, nessa relação que a gente estabelece com o tempo. Eu vou falar um aqui também, que eu tenho certeza que todo mundo vai se encaixar. Chama Fatia. Trabalho 12 horas por dia. Não me gabo. Disso constato. Quanto mais tempoado, menos ido tempo tem a vida para pensar em mim. A gente acha que a gente que pensa na vida, né? Mas é a vida que anda a pensar na gente. O tempo, para mim, tem uma lógica que é o seguinte: a gente acha que o tempo passa rápido demais, né? Ah, nossa, 2019 já passou. Nossa, já estou com 39 anos. Nossa, como passou rápido. Nossa, já tem não sei quantos anos que eu me formei. Enfim. E aí eu comecei a entrar numa filosofia de que o que falta na gente, principalmente que vive na cidade, é perceber a passagem do tempo. É dar-se a oportunidade simples de ver o tempo passar. Simplesmente o tempo passar. Por que o pôr do sol é tão encantador? Ele não é só encantador porque a gente tem uma imagem bonita do sol se pondo atrás da montanha, atrás do prédio, atrás de sei lá do que. Ele é bonito porque a gente se percebe no tempo. E a gente não tem se percebido no tempo. E aí a gente tem essa sensação de que a vida voa. Mas não é que a vida voa. É que eu esqueci de me conectar no próprio tempo. Então esse é uma tentativa de chamar atenção para isso, para passagem. Por isso o Quando Fronteira, por isso as passagens. Quem transita pelo centro de São Paulo, principalmente pela Avenida Paulista, convive muito, ou em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer lugar, isso aqui é muito... É a frieza das cidades. Chama cinzas. No inverno da cidade, caminham apressados, longos sobretudos, cachecóis refinados, botas de cano alto e engraxados sapatos. Passeiam por elas luvas e gorros, recheados por corpos aquecidos, acalentados logo pela manhã, por lãs macias compradas a dedo. E nas calçadas da Avenida Paulista, abandonados ao chão, tênis sem cadarços, em farrapos gelados, que a cidade fria deles só faz desviar. Dos visuais, eu acho que vai dar para vocês verem. Teve um trabalho muito forte também comigo e com a minha editora, que é esse poema que chama Depressão, que também ele já é um poema antigo, mas que essa forma só foi tomar no livro. Ele é um poema de 3 páginas, que começa aqui.
Quem nunca viveu um momento de depressão na vida? É um poema visual, então tem toda a questão mais da visualidade do que do próprio sentido. E ele é: o poço, a fossa. E se fosse? Né? Depressão é assim. Eu vou falar agora para terminar esse movimento, que se chama Fenda. Eu não leria ele, até um amigo meu, que um dia eu estava na Mário de Andrade, eu fui falar do livro e tal, e ele me pediu para eu ler esse poema. E aí, isso é muito legal da poesia, né? Porque ela não é tua, ela é do outro. E o Maurício, ele fez... E esse poema é dele, para mim. E enfim, chama Fenda. Fala um pouco das dores do mundo. Quantos ais serão precisos para o coração inquieto? Quantos ais serão vividos? Quantos doces, disfarçados sorrisos abafarão a corrosão dos mudos ais? Agora mudou o mood, a vibe. Eu vou para o Cacos Colados, que tem essa metalinguagem. Eu vou ler o primeiro poema, que para mim virou lema de guerra. Chama Sobre Como Entrar em Guerra. Minha arma é filosofia, meu tiro, poesia. Todas as nossas armas, né? A gente precisa dela para... né? Cadente. Quiser o tempo não ser relógio, o espaço não ser medido, corpo não ser limite, ideia não ter palavra. Se fora, não temeria as horas, não calculava os passos, não comprimiria o ser, não mataria aquelas razões. Quem aqui já escreveu algum poema ou algum verso, alguma coisa num guardanapo de boteco? Já escreveu, Inês? Já escreveu, Rosinha? Já escreveu? Ah, maravilha! É ele e Johnny Cash com papel higiênico. Esse aqui é para todos nós que escrevemos poemas em guardanapos de boteco e sabe-se lá o que acontece com os guardanapos, né? E com os próprios versos, né? Porque a gente tem essa mania de fazer versos brilhantes e falar, depois eu escrevo. Depois nunca mais chega, né? Olha, brotou. Guardanapo de boteco. De boca manchada, desvia de tudo, de todos adentra. Começa a caneta, verso inquieto, vida guardada latente. Arranca a palavra, papel se esgarça, poema, momento. Insistido se joga, sem rima nem métrica, de quebra nem termina. E o poema não termina. Pesar. Quando o tranco é pesado, pesar vira poema. É isso. Tem um da mãe, né, dos poetas. É que eu li rápido. Pode falar. Não tô É teu esse poema. Qual que é? É da mãe. Os poetas. Os poetas são filhos de pai, mãe e parteira. Eu não sei onde que ele tá, mas é por aqui mesmo. Os poemas são filhos de pai, mãe e parteira. Os poetas emprestam suas mãos, mentes e bocas. E se lá se vão eles. Ai, esqueci meu próprio poema. É a vida e os versos de quem quer que queira. Ai, esqueci o resto, mas... muito bem. Mas eu vou fazer um próximo, que é o seguinte. Por um triz, também é sobre esse ato de escrever, como tem muito poeta que eu acho que faz sentido. Versos diluídos em águas do chuveiro. Adormecidos em sonos profundos, esquecidos na mesa de um bar. Pipocos de ideia, repentes imagens que aqui estiveram em versos passagem. Aqueles que a gente fez e nunca registrou.
Por falar nisso, eu começo com um projeto que chama Pipocos, que tem um blog, enfim, que são meus poemas que eu chamo de Pipocos. Convido vocês a conhecerem os Pipocos. Gente, como é que estamos de tempo aí? Já mais ou menos, né? Eu não sei se eu estou apaixonada pelo livro ou pela poeta. Pela poesia que habita em você. Porque é isso, é a própria poesia que está em você. Porque quem é avesso, chama aqueles canalhas que estão no poder para ficar aqui, se eles vão se apaixonar. Jamais se apaixonarão porque eles não têm a poesia neles. É isso. A vida e a poesia andam me ensinando a flertar mais miudezas. Andam me falando que é na leitura de entrelinhas que a gente aprende a levar certeza. Andam me contando que nossa história é de riso, soluço e surpresa. Que às vezes, tudo que se quer vem às avessas. Eu vou agora para o C, que o... Mais 2 poemas. Tá. Eu vou agora para o C, então vou falar um do C, que eu acho que é o grande resumo dele. Professor total. Mas é isso, gente, se ninguém me cortar. Mas aí vocês podem acompanhar depois no livro, a gente troca, a gente conversa e tal, né? Vou contar um segredo para vocês. Todos esses poemas estão gravados em áudio. Eu declamei todos, está gravado no SoundCloud. Eu ainda não divulguei esse trabalho, porque eu quero ainda fazer um sound design, quero mexer, fazer poemas sonoros, mas todos já estão públicos, né? É só entrar na minha página do SoundCloud, que é uma plataforma de áudio, quem não conhece é SoundCloud. O quê? Todos. Então é só ir lá, pode compartilhar, pode o quê, mas eles vão virar outras coisas. Então tá, eu vou falar um aqui, gente, que é o nosso retorno à nossa essência, que é o Substância. Mais 2 poemas. É minha ode a Minas Gerais, é a ode ao mais profundo do sensível, e é isso que eu desejo para que a gente consiga se reenergizar. Por isso chama Substância. Preciso de ar, cheiro de mato, lavar da alma caudal de cachoeira. Preciso do céu, luzir das estrelas, corpo na pedra, pairar na noite. Preciso de chão, cravar meus pés, entranhar-me na terra. Preciso de sopro, esvoaçar os cabelos, poeira no corpo, visita interior. Preciso dos pios, rastejos na relva, ouvir relinchos, assentar o juízo. Preciso de um raio, de sol no orvalho, de chuva no céu. Oferecer calmaria, virar nossa vida de volta à origem, ficar ao relento, verter meu sossego, acalmar minhas horas. Preciso dos sons, do estalar da fogueira, recobrir lua cheia, entre afagos amigos. Valeu. Então o último. Esse Substância, eu acho que é o que eu mais gosto do livro. Eu acho. Que os outros não fiquem com ciúme. Bom, eu vou falar um pra terminar, então, que é o seguinte. Dilma! Acabou, Dilma? Tudo bem, Dilma? Só opressora. Acho que a Dilma encerrou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o de peito aberto pra vocês. Porque eu acho que é o peito aberto e cada um vai ser que transforme esse peito aberto, que seja um peito de vocês mesmos. É isso, gente. Muito obrigada. Deixar a dica da playlist. Gente, muito obrigada, viu? A gente conversa por aí. Obrigada, Vladimir. Obrigada, Ivan. Que aula. Que amor. Obrigada, viu?